tá? Pessoal, agora a gente vai ver as regras de acentuação, que é a parte que mais nos interessa dentro do nosso estudo, tá? As regras de acentuação gráfica mesmo, motivos pelos quais as palavras são acentuadas. Então vamos ver regras de acentuação. É inadmissível errar, tá? Regras de acentuação. Pessoal, primeira regra que nós temos que nos interessa, regra simplesinha, é a regra das proparoxítonas. O que é uma palavra proparoxítona, pessoal? É uma palavra que tem como sílaba tônica qual? Última, penúltima ou antepenúltima? Antepenúltima. Já comentei isso com vocês, pessoal. É um grupo grande ou um grupo pequeno? Pequeno. E como grupo pequeno que é, se criou uma regra para excluir todas as palavras deste grupo com tranquilidade. Qual é a regra de acentuação das proparoxítonas? Todas são acentuadas. Todas são acentuadas. Todas, sem exceção. Toda e qualquer palavra proparoxítona é acentuada. Escuta o que eu te disse. Todas, sem exceção. Não há uma única palavra da língua portuguesa proparoxítona que não receba acento na antepenúltima sílaba. Se houver, é erro ortográfico. Se houver, é erro de grafia, porque se a sílaba tônica é a antepenúltima, tem que ser acentuada graficamente. Vou fazer uma pergunta para vocês, pessoal, porque isso é uma coisa que às vezes tira o foco. Nome próprio obedece às regras de ortografia e acentuação? Sim. Não no registro, mas sim em termos ortográficos, entendem? Na verdade, teu pai te registra como ele quiser. Se a pessoa que vai fazer o registro topar o nome, por mais esdrúxulo que ele seja, tanto que existem nomes de fato absurdos, né? Eu, por exemplo, meu nome não é um absurdo, mas meu nome tem o quê? 2 L's. Por que meu nome tem 2 L's? Porque meu pai quis. Por que meu pai quis? Hã? Não, porque segundo meu pai, meu nome não é Marcelo. Marcelo pensam vocês, incultos que são. O meu nome é qual? Marcello. Do italiano, que nem o Marcello Mastroianni, que era um dos ídolos dele. É super útil na minha vida prática, né? Tu vai me perguntar na rua, como é teu nome? Eu vou dizer o quê? Marcello Martin Giuliano. Assim, né? Eu digo Marcelo, só que meu nome, infelizmente, não é Marcelo, né? Meu nome é o quê? Marcelo com 2 L's, né? Para qualquer pessoa ortograficamente que eu vou falar é Marcelo com 2 L's. Aí se cria um outro drama, porque eu digo Marcelo com 2 L's. Do que? Julian. Daí a pessoa diz o quê? Com 2 L's? Não. É só a charadinha, né? O Marcelo tem 2 L's, mas o Julian não tem 2 L's. Então, meu nome tem um problema ortográfico, mas Marcelo da língua portuguesa tem um L só, né? Eu vi o nome de uma menina esses tempos, pessoal, que era Thalita, com TH, 2 L's e Y. Não sei se alguém aqui se chama assim, mas é uma charadinha ortográfica, né? Como é que é teu nome? Thalita com TH, 2 L's e Y. É difícil até tu assimilar tantas particularidades, né? Porque Thalita era para ser como? T-A-L-I-T-A. E é claro que no registro passam erros, pessoal. O maior escritor que nós temos lá no Rio Grande do Sul é o Érico Veríssimo. O Érico, de Érico Veríssimo, não é acentuado, mas deveria ser. É uma proparoxítona, érico. Então, pelas normas ortográficas da língua, érico deveria ser acentuado. Não sendo acentuado, não é érico. É o quê? Erico. Seria erico. Erico, né? O que estaria escrito seria erico, tá? Tranquilo, pessoal? Então, proparoxítonas, todas elas são acentuadas e os nomes próprios obedecem às normas e às regras de acentuação, tá? Bem tranquilo. Eu quero que vocês me deem exemplos de palavras proparoxítonas que não estejam no quadro ainda. Porque no quadro tem várias, né? Gráfica, tônico, sílaba, oxítona, paroxítona, proparoxítona. Temos 6 proparoxítonas no quadro. Eu quero outras. Máximo é proparoxítona. Máximo. Proparoxítona. O que mais? Página. Página. Pode ser. Trânsito. Vão anotando aí. Arvoredo.
Acúmulo. Tráfico. Tráfego. Plástico. Todas essas palavras aqui são proparoxítonas, pessoal, e como proparoxítonas que elas são acentuadas graficamente por causa da regra das proparoxítonas. Certo? Tranquilo? Tudo isso aqui é a palavra proparoxítona, são todas elas acentuadas pela regra das proparoxítonas. Agora, escuta o que eu vou te perguntar. Sendo a sílaba tônica, pessoal, a antepenúltima, poderia ser outra regra? Não atingimos o nível da comunicação. De novo. Se uma palavra é acentuada na última sílaba, pode ser um acento diferencial, pode ser a regra das oxítonas, pode ser a regra dos hiatos I e U, pode ser a regra dos ditongos abertos EI, OI, EL, se a acentuada é a última. Tem várias regras para a gente escolher. Se a acentuada é a penúltima, pode ser a regra geral das paroxítonas, pode ser uma regra especial das paroxítonas, pode ser a regra dos hiatos I e U, pode ser um acento diferencial. Tem vários motivos para eu escolher, se ela fosse acentuada na penúltima. Quando ela é acentuada na antepenúltima, qual é o motivo? Proparoxítona, acabou, não tem debate. Palavra acentuada na antepenúltima sílaba é acentuada pela regra das proparoxítonas. Não tem debate, não tem discussão. Então, se eu te perguntasse, máximo e trânsito são acentuados devido à mesma regra, sim ou não? Sim. Com certeza absoluta, sim. Acúmulo e tráfego são acentuados em decorrência da mesma regra, sim ou não? Sim. Página e árvore, mesma regra, sim ou não? Sim, assim como tráfico e plástico. Se é acentuada na antepenúltima, a regra é sempre a regra das proparoxítonas. Tranquilo? Agora vou fazer uma outra pergunta para vocês. Pessoal, vocês são bons de vocabulário? Não. O que vocês acham? Mesmo, pergunta bem particular, pessoal. Vocês acham que vocês têm um bom vocabulário? Levanta a mão quem acha que tem um bom vocabulário. Quem acha que tem um vocabulário médio? Meia boca, assim, me comunico, né? Quem acha que tem um vocabulário pequeno? Gostaria de ter um vocabulário maior. Eu digo assim, pessoal, um bom jeito de tu testar o tamanho do teu vocabulário é tu ver quantas vezes te falta a palavra certa. Entende o que eu estou dizendo? Não. Às vezes tu está fazendo um relato e o relato vai ficando com lacunas, entendem? Ele estava sentindo, sabe? Quando a pessoa fica meio... porque algo... E daí tu termina... Tá? Na verdade, isso é falta de vocabulário, né? Senão tu diria assim, ele tá se sentindo meio angustiado quando vem algo que te abala e aí tu fica um pouco inseguro, né? Tanto que se tu estiver conversando com uma pessoa de bom vocabulário, o que a pessoa faz? Ela vai preenchendo a lacuna, já viu? Ele estava sentindo assim, tu diz uma angústia, uma ânsia, agonia, né? Tu vai tentando ajudar, né? Isso, quando a pessoa fica meio abalada, baqueada, triste, deprimida, a gente vai preenchendo, né? Com o nosso vocabulário a gente vai preenchendo. Eu brinco isso, eu tenho meu pai, pessoal, meu pai tem 75 anos, tá? E é um sarro, pessoal, meu pai tá cada vez com menos vocabulário. É um sarro, assim, é um sarro ver ele contando uma história, porque além da carência vocabular, de faltar o vocábulo, ele também perde os referenciais, entendem? Então imagina eu ir contar uma história pra vocês, eu te dizer assim, ó, eu vinha vindo pela, sabe? A rua que tem o prédio do... onde morava a dona... perto do... eu digo, pai, me dá um referencial, né? Tipo assim, perto do tio Antônio. Ah, tá, Ipiranga, né? Sei lá, daí tu vai atrás, assim. Mas ele tá perdendo o vocabulário, que é um sarro. Pessoal, se pegar FCC e CESP, as duas bancas cobram muitas questões de vocabulário, né? De maneiras variadas. Ou substituir um vocábulo por outro, ou reescrever uma frase, ou substituir um segmento. E coisas muito próximas, muitas vezes, né? Daí a gente tem que apelar pelo nosso grau de vocabulário. Quanto ao vocabulário, pessoal, sempre tem alguém que vem procurando uma solução mágica e diz assim, prof, como é que eu aumento o meu vocabulário? Só tem dois meios. Quais? Lendo o quê? Não precisa ser Machado de Assis, mas lendo literatura, jornal não dá vocabulário para ninguém, revista não dá vocabulário para ninguém, né? Por quê? Porque as coisas já são propositalmente simplificadas para que seja entendido por uma gama bem ampla da população, então isso não traz vocabulário. O que traz vocabulário é ler literatura, esse é um dos meios, e o segundo meio é qual? Conviver com pessoas que têm um vocabulário superior ao nosso. Então nós estamos com dois problemas. Quais? Não temos muito tempo para ler,
E os nossos amigos costumam ser como nós, né? É muito raro tu dizer, nossa, eu tenho um amigo muito culto, cada jantar é um aprendizado, né? É muito raro. Então, de modo geral, nós somos o mais culto do grupo, inclusive, né? Segue estudando, quer ser concurseiro, trabalha com literatura, leitura, etc. Mas é brabo mesmo, pessoal, porque vocabulário é uma questão de vida, entendem? Não dá para folhear um dicionário. Como é que um vocábulo entra no teu vocabulário? Tu lê, não sabe o que é, vai procurar, descobre. Segunda vez que tu leu, tu lembra mais ou menos, tu consegue enquadrar, a partir dali tu fixa na terceira, quarta, quinta vez que aparece, esse vocabulário já está dentro de ti, né? Um vocabulário já está internalizado. Eu falo uma coisa sobre vocabulário, não é para ajudá-los, isso é fato, tá? Cada um de nós tem 4 vocabulários, níveis vocabulares, tá? Cada um, todos nós aqui. Quais são os 4 níveis de vocabulário que a gente tem? Qual é o menorzinho de todos os nossos vocabulários? O vocabulário de quê? Da fala. Falamos usando muito poucas palavras. A gente se comunica com um universo muito restrito, às vezes inferior a 2.000 palavras, numa língua que tem mais de 300.000 palavras à disposição. Um ser humano culto não chega a usar 2.000 palavras habitualmente, cotidianamente. Então o vocábulo da fala, ele é muito pequenininho. Por exemplo, na fala, a gente não pensa em substituir palavras, pensa? Se tu tiver que usar 4 mas seguidos, tu usa. Eu ia, mas terminei não indo. Mas me arrependi depois. Mas se eu fosse, não ia adiantar nada também, né? Mas melhor era ter ido e ter certeza. A gente usa assim, né? Ninguém diz, eu ia, mas não fui. Porém, me arrependi. Todavia, deveria ter ido, né? A gente não usa isso na fala. Na fala, a gente pega o vocábulo que está à disposição e usa. Tanto que, às vezes, quando a gente vai escrever um texto, a gente tem que combater o vício, né? Por exemplo, quem só usa jaquê, você vai escrever um texto, sai jaquê. Tu tem que ler um tempo depois para colocar um visto que, uma vez que, porquê e substituir. Então, o menorzinho é o da fala. Qual é o que é um pouquinho maior que o da fala? O da escrita. Para escrever, usamos palavras que não falamos. Por exemplo, seria possível que vocês escrevessem a conjunção no entanto? Sim ou não? Sim. Tu falaria no entanto? Eu tentei conversar com o João, no entanto ele é muito complicado. Seria difícil, né? Mas na hora da escrita a gente começa uma frase com no entanto, a posição do governo federal terminou determinando, a gente usa. Vocabulário da escrita é um pouquinho maior. Qual é o terceiro, que é maior um pouquinho que o da escrita? O da leitura. Lemos palavras que não falamos nem escreveríamos, mas que no contexto de uso sabemos o que significa. Sei lá, por exemplo, paradoxo. Talvez tu não usasse paradoxo na escrita ou na fala, mas se alguém diz, desse modo se cria um paradoxo. Ao mesmo tempo que os ricos enriquecem mais, os pobres se tornam cada vez mais pobres. Tu entende que é uma contradição, um conflito, uma contrariedade, mesmo que tu não fosse usar. E tem um 4º vocabulário, pessoal, que é o que nos salva muitas vezes. Qual? O que a gente chama de vocabulário de contato. O que é vocabulário de contato? É uma palavra que tu consegue colocar num campo semântico, embora tu não saiba bem o que ela significa. Entendem isso ou não? Se eu digo assim, o cosmos. O que é cosmos? Tu vai me responder o que é? Né? Tipo, tu tem uma noção do que seja cosmos. Agora, tu não sabe dizer assim, o cosmos é o conjunto de... Tarará, tarará, mas a gente consegue colocar dentro de um determinado campo semântico, tá? Então, quando eu pergunto se a palavra está no vocabulário de vocês, a tendência que vocês têm é de me responder se usam ou não usam. Não é isso que eu pergunto. Quando eu pergunto se a palavra faz parte do vocabulário, eu quero saber se tu saberia o que ela significa ou não saberia, porque a prova não é discursiva, tu não vai ter que escrever, a gente vai ter que reconhecer vocábulos, tá? Tem um teste, pessoal, que eventualmente se faz, que é o seguinte, quer ver? Se eu tirasse o acento da palavra máximo, que palavra máximo viraria? Massimo. Não teria como a sílaba tônica ser a antepenúltima se não tivesse acento. Seria massimo. Pergunta, massimo existe ou não existe em português? Máximo existe. E massimo? Não existe. Então, olha só. Se a gente tirasse o acento de máximo, máximo deixaria de existir na nossa língua. Tranquilo? Se tirasse o acento. Se a gente tirar o acento de trânsito, o que vira? Transito. Existe transito? Sim. Então, se a gente tira o acento de trânsito, vira transito. E a palavra que sobra segue existindo na nossa língua. Faz esse teste com essas 8 palavras aí e me diz quantas tu acha que seguem existindo e quantas deixariam de existir.
Isso que eu estou propondo para vocês não é uma questão de acentuação, é uma questão de vocabulário, né? Na verdade, a gente tira o acento. Das 8, contando as 8. Quem acha que 4 seguiriam existindo e 4 não? Levanta a mão. Quem acha que 5 seguiriam existindo e 3 não? Quem acha que 6 seguiriam existindo e 2 não? Quem não entendeu o enunciado ainda, pessoal? Eu não sei o que tu quer. Eu acho que são 6 para 2. Acho. Máximo viraria máximo, não existiria. Trânsito viraria transito, existiria. Acúmulo viraria o quê? Acumulo, existiria a forma do verbo acumular. Eu acumulo, tu acumulas, ele acumula, nós acumulamos, vós acumulais, eles acumulam. Existe. Tráfego, tira o acento, vira o quê? Trafego, do verbo trafegar. Eu trafego, tu trafegas, ele trafega. Eu trafego sempre pelas mesmas ruas, tranquilo. Ali fica mais difícil agora, né? Página, tira o acento, vira o quê? Pagina. Pagina, de paginar, colocar páginas. Falta só paginar o trabalho, ele já está concluído. Eu pagino, tu paginas, ele pagina. Existe. Pagina, existe. Não fica chateado, não dramatiza, acontece. Acontece, agora já sabe que existe, não erra mais. Árvore, tira o acento, vira o quê? Arvore. Existe arvore, pessoal. O que é arvore? Arvorar é erguer, levantar, esse é um sentido. Ele arvorou a bandeira do país acima das outras, ele levantou a bandeira do Brasil acima das outras. E tem um outro sentido que se usa mais, não é que se use muito, mas se usa mais, que é arvorar-se algo ou em algo, é atribuir a si próprio. Ele se arvorou em defensor das causas humanitárias. Ele se definiu, ele se atribuiu a condição de defensor das causas humanitárias. Mas existe, puxa uma setinha aí se quiser e anota, verbo arvorar. Arvorar. Isto vem do verbo arvorar. Que eu arvore, que tu arvores, que ele arvore, que nós arvoremos, que vós arvoreis, que eles arvorem. Erguer, levantar. Erguer, levantar. Ou atribuir a si próprio, na forma pronominal daí, arvorar-se. Erguer, levantar ou atribuir a si próprio. Tudo bem? Tranquilo? Depois eu vou falar sobre esse verbo em regência, que ele caiu bem recentemente, pessoal, cobrado na regência, não no sentido. Tráfico, tira o acento, vira o quê? Trafico, existe? Sim. Eu trafico, tu traficas, ele trafica, nós traficamos, vós traficais, eles traficam. O verbo traficar, existe. E agora, pessoal, o que sobra? Plástico, tira o acento de plástico, vira o quê? Plastico, existe? Não. Não é eu plastico, é eu plastifico. De plástico veio o verbo plastificar, não plasticar, tá? Então, plastico não existe. Eu plastiquei, tu plasticaste, ele plasticou? Não. Eu plastifiquei, tu plastificaste, ele plastificou, certo? Para saber se palavra existe ou não, pessoal, é bom a gente ter um dicionário confiável, né? Porque se a gente jogar a palavra no Google, ela sempre existe. Porque sempre foram milhões de pessoas que a escreveram daquela maneira, errada que seja, né? Então, para ver se a palavra existe mesmo ou não, a gente tem que ir para o dicionário. O Ais, Aurélio, né? Os dois clássicos dicionários do Brasil. Tranquilo, pessoal? Fechou? Quem tinha acertado 6-2? Não, né? Quase ninguém, ou talvez ninguém. É drama, né? Então, tem que saber tudo para conseguir acertar uma questãozinha. Tranquilo até aqui, pessoal? Fechou? Primeira regra, proparoxítonas, todas acentuadas, não tem debate, não tem discussão. Beleza, tá? Segunda regra. Regra das palavras oxítonas. Segunda regra é a regra das palavras oxítonas. Aqui a gente começa a trabalhar um pouquinho mais, pessoal, tá? Coisas mais difíceis agora. Oxítonas.
Pessoal, o que é uma palavra oxítona? É uma palavra que tem como sílaba tônica qual? A última. Anota aí uma informaçãozinha do lado de oxítonas antes de nós vermos as terminações. Anota assim. Enquadram-se nessa regra palavras com mais de uma sílaba. Enquadram-se nessa regra palavras com mais de uma sílaba. Então, digamos assim, pessoal, essa regra que nós vamos ver seria a regra das palavras oxítonas, que é a regra das palavras que tem como sílaba tônica a última e que tem mais de uma sílaba. Se for monossílaba, vai ter uma regra específica daqui a pouquinho, tá? Então, isso aqui é uma regra para as palavras que tem como sílaba tônica a última e que apresentam mais de uma sílaba na composição da palavra. Eu quero que vocês me digam palavras oxítonas com mais de uma sílaba acentuadas. Se não couber nessa regra, eu digo para vocês. Pode dizer qualquer uma que seja acentuada, se for em decorrência de outra regra, eu digo. Baú é outra regra. É oxítona, é acentuada, mas é outra regra. Qual? Café. Então tá, espera eu anotar aqui, daqui a pouquinho tu anota, pode ser? Já deixo vocês anotarem para eu anotar numa determinada ordem. Café é acentuado. Pessoal, como a acentuação é feita de regras que incluem grupos de palavras, em tese, se café é acentuada, qualquer oxítona terminada em E deveria ser acentuada. Vamos testar. Me deem outras oxítonas com mais de uma sílaba terminada em E. Café, chulé, ralé, balé, chalé, que mais? Filé, cafuné, picolé, boné, parangolé, tudo isso é oxítona com mais de uma sílaba, todas elas terminadas em E, então todas elas são acentuadas graficamente. Beleza, o que mais? Parabéns. Não anotem ainda, daqui a pouco eu deixo vocês anotarem. Parabéns. Se parabéns é acentuado graficamente, pessoal, todas as oxítonas terminadas em ens deveriam ser acentuadas graficamente. Me dá outras, sempre com mais de uma sílaba. Reféns, que mais? Parabéns. Reféns, que mais? Reféns. Parabéns. Não, tem outras. Armazéns. Poréns, a gente usa no plural para restrições, não? Eu gosto dela, mas eu tenho alguns poréns. Eu gosto dela, mas eu tenho algumas restrições a ela. Poréns se usa. Intervens, convens, mantens, retens, detens. Tudo isso são oxítonas terminadas em ens, todas acentuadas. Outra terminação. Café, termina em E. Parabéns, termina em ens. Que mais? Ninguém. Ninguém. Oxítona acentuada. Termina em quê? Em. Oxítonas terminadas em em devem ser acentuadas então. Me deem outras oxítonas terminadas em em. Ninguém, alguém, também, porém, refém, além, a quem, amém. Tudo isso acentuado. Contém, retém, detém, mantém, entretém, convém, intervém. Tudo oxítona terminada em, tudo acentuado. Que mais? Só mais duas terminações. Oi? Cipó. Eu não sei por que a terminada em O sempre é cipó. Não existe mais cipó, ninguém usa cipó. E na hora de falar, oxítona terminada em O, cipó, cipó. Não, o que existe, existe. Hã? Ah, tá. Aqui se usa. Não, porque eu salvo qualquer turma, terminada em O, cipó. Nunca outra pessoa. Cipó, é sempre como se fosse a única oxítona. Cipó. Se cipó é acentuado, o que mais é acentuado além de cipó? Xodó. O que mais? Giló. Só essas três, prof. Cipó, giló, xodó. O que mais? Filó. Mocotó.
Judô pode ser o O aberto ou o O fechado. Judô também, assim como pode ser aberto ou fechado, né? Café, rever. O importante é que termine nessa letra aqui. Não. Caráter, não. Karatê, sim. Caráter. Caráter. Errei a sílaba. Qual é a última terminação que está faltando, pessoal? Me diz, então. Pá tem uma sílaba só. Parar. Parar. As com A são em menor quantidade, pessoal. Pará, que mais? Cajá, cará. Amapá, Macapá, Maracujá, Ananá. Tudo isso é oxítona terminado em A. Pergunta agora, assim, para te deixar teu professor bem orgulhoso de ti. O que tu tá vendo de comum a essas 5 palavras, excetuando-se o fato de elas serem acentuadas? Cala a boca, elas terminam ou não terminam? Terminam em quê? A, E, O, em, ens. De novo? A, E, O, em, ens. Então me diz o seguinte, quais são as oxítonas que eu acentuo? As que terminam ou não terminam? Terminam, então anota aí. Acentuam-se as terminadas em A, AS, E, ES, O, OS, em com M de mar, ens com N de navio. A, E, O, em, ens. A, E, O, em, ens. Fiquei orgulhoso. Tudo bem? Agora me deem, pessoal, palavras oxítonas não acentuadas. Ocorre alguma? Que a sílaba tônica seja a última e que não seja acentuada. Pode ser? O que tu falou? Saci? Não foi? O que vocês acham, pessoal? Saci. Qual é a sílaba tônica de saci, pessoal? Eu vi um saci ou saci. Saci, o si é a sílaba tônica. Saci não é acentuada, então oxítonas terminadas em i não devem ser acentuadas. Exemplo, além de saci. Aqui, ali, mentir, fingir, para ti, siri, gari, oxítonas terminadas em i não são acentuadas. Outra terminação, pessoal. Caju. Caju não é acentuada. Então, oxítonas terminadas em U não devem ser acentuadas. Além de caju. Angu. Que mais? Guru. Bangu. Brucutu. Sagu. Tudo isso é sem acento. Que mais? Barril. Barril, sem acento. Além de barril, cantil, funil, terminados em L, também não vão ser acentuadas. Que mais? Minha profissão. Minha profissão. Vocês estão na dúvida do que eu seja? A profissão que eu estou desempenhando agora eu estou aqui na condição de quê? Professor. 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 Sabe que alguém aqui é professor? Não? Não? Quem é professor muito frequentemente escuta uma pergunta. Eu levava a pergunta muito a mal, depois eu parei de levar a mal. Isso. Porque quando diz assim, o que tu faz? Ah, eu sou professor. Mas tu só dá aula? Não, me prostituo também, né? Assim, compõe minha renda. Mas depois eu entendi, pessoal, eu achava que era uma fala muito maldosa. É que só professor quem é da licenciatura. Sei lá, biologia, química, física, matemática, português, literatura, etc. Porque senão tu pode ser um engenheiro, professor universitário, professor e engenheiro, sei lá, né? Tu pode ser um professor de uma faculdade de direito e advogado, mas eu sempre fico meio ofendido até hoje. Tu é só professor? Não. O meu pai, quando eu falei para ele que eu ia fazer letras, foi muito divertido, pessoal, porque meu pai queria que eu fizesse direito, né? Porque ele queria um filho doutor. Meu pai é uma trajetória muito comum na classe média, deve ser parecido na família de vocês, talvez. Na classe média vai aumentando cada vez mais o nível de estudo, né? Então eu tenho um pai e uma mãe não graduados,
ambos trabalhadores físicos, digamos assim, braçais, que se mataram estudando para que os filhos pudessem ter estudo e ter uma formação intelectual mais forte e não ter trabalho braçal. Como é que são os pais de vocês, graduados? Não. Quem tem pai e mãe graduados? Bastante gente até. Quem tem pai ou mãe graduado? Quem não tem nem pai nem mãe graduado? Eu não tinha pai nem mãe graduado, né? Daí meu pai estudou, feito um camelo, me deu um bom colégio, dei um bom colégio lá em Porto Alegre, coisa e tal. Daí fiz direito, rodei no primeiro vestibular, que eu só podia fazer federal, não teria, a gente tava mal na época, assim, não tinha condição de fazer uma particular. Aí eu decidi fazer letras. Daí eu cheguei pro meu pai e disse o quê? Pai, olha só, tem uma coisa pra eu te dizer. Ele o quê? Eu vou fazer letras. Daí ele me olhou e fez o quê? Não vai. Só disse assim, não vai. Daí eu disse, vou, pai. Daí foi muito engraçado, porque ele levantou tirando o óculos, achei que ele fosse me dar uma surra, né? Porque, tipo assim, eu não vou bater em alguém de óculos, né? Tiro o óculos e depois dá uma surra. Aí ele levantou e disse o quê? Ele levantou e disse assim, eu te paguei colégio, mas assim, pessoal, parecia que eu tinha contado pra ele que eu ia fazer uma coisa muito depreciativa, sabe? Porque ele disse assim, te paguei um bom colégio pra tu ser professor. Tu vai ser professor e de português, eu não acredito. Tipo assim, né? Parecia que eu tinha contado que eu ia me prostituir mesmo a partir dali. Depois aceitou. Hoje ele até diz assim, meu filho é professor, coisa e tal, tenho um pouquinho de orgulho. Mas assim, né? 15 anos depois, né? Tu deu certo na profissão, as coisas aconteceram. Não, agora é legal. Mas isso eu entendo um pouco, né? É um pouco triste o nosso país, né? Teu filho vai dizer que vai ser professor, tu sente um orgulho intelectual, mas é uma pena prática, não é? Tipo, tu vai ser professor, olha que orgulho, tadinho, né? Vai passar fome aqui. Porque é assim mesmo, o jeito como o professor é tratado. O Brasil é muito engraçado, né, pessoal? Tá com um problema, onde é que enxuga? Segurança, educação e saúde. É inacreditável. Onde é que se esguela tudo? Educação, saúde e segurança. Tipo, seriam bases muito sólidas, assim, supostamente, né? Onde sempre termina de alguma maneira nos fazendo. Professor não tem acento. O que mais não tem acento que nem professor terminado em R? Diretor, doutor, amor, rancor, que mais? Trator, contador e por aí vai. Tudo isso aqui sem acento. Terminam ou não terminam? Não terminam em quê? A, E, O, em, eis. Então, quais são as oxítonas que a gente acentua? As que terminam ou não terminam? Terminam em A, E, O, em, eis. Fechou, pessoal? Tranquilo? Primeira coisa que a gente tem que saber. Anotaram esses exemplozinhos aqui? Pode anotar. Eu pedi para não anotar, né? Pode anotar. Oi. Não. Não é acentuado. Depois a gente vê como é que funciona a questão do tio. Eu vou falar mais tarde dos outros sinais, que são esses sinais de pronúncia, tá? Fechou, pessoal? Vieram até aqui? Sim ou não? Agora, pessoal, tem um detalhe envolvido nisso aqui. Sabem quando um verbo vem acompanhado por um pronome pessoal oblíquo átono em posição de ênclise? Sabem que isso, pessoal, é uma coisa que eu vou bater muito nesse curso. Eu levo muita fé em vocês, tá? E tô falando sério, senão não é um papo demagógico, assim. Porque sabe o que eu acho, pessoal? Acho que muitas vezes em aula a gente dá as coisas de modo excessivamente facilitador, como se o aluno não tivesse condição de aprender as coisas como elas são, entendem? Tipo, não, vou dar só um macete, porque coitadinho é muito burro para aprender. É assim que eu me sinto. Eu acho que eu tenho que dar a teoria para vocês, levando fé de que vocês têm condições de aprender a teoria, se consolidar naquela matéria ali e acertar as questões da prova, né? Eu acho que tem que ter uma base muito sólida. E eu acho que uma das coisas que torna a nossa base sólida é a gente dominar as nomenclaturas, é a gente dominar os conceitos, é a gente dominar as regras. Como é que vocês sabem o direito, pessoal? Por aproximação ou literalmente? Literalmente, textualmente, você sabe as nomenclaturas, você sabe as terminações. Tu não vai dizer assim, não, essa situação é aquele esquema, sabe quando o cara termina. Não, não é assim. Existe um nome para aquilo, existe um modo como está escrito e existe aquilo que a gente tem que saber. Essa frase que eu falei para vocês, pessoal, parece, como é que eu vou saber isso, professor? Pronome pessoal oblíquo átono. Me, te, se, nos, vos, o, a, os, as, lhe, lhes. Esses são os pronomes pessoais oblíquos átonos. Eles têm nome e sobrenome. O que é ênclise? Ênclise é quando o pronome vem antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo.
Depois do verbo. Antes é próclise. Se feriu. Depois é ínclise. Feriu-se. Demitiu-lo. Contratar-lá e por aí vai. Agora eu vou dar uns exemplos aqui, pessoal, com verbos acompanhados pelo pronome pessoal oblíquo na posição de ínclise. Então imaginem assim, ó. Amarrá-lo. Anota aí. Amarrá-lo. Amarrá-lo. Vocês diriam que amarrá-lo é com acento ou sem acento? Com ou sem? Por quê? Amarrá-lo é acentuado pelo mesmo motivo que parabéns. Amarrá-lo é acentuado por quê? Alguém falou. Uma pessoa me fez tá. Então sempre que tiver com acento. Sabe o que nós fazemos, pessoal? Quando nós tivermos qualquer palavra hifenizada, no hífen termina a primeira palavra. No hífen termina a primeira palavra e depois do hífen vem uma segunda palavra. Eu posso provar isso para vocês. Digamos que eu tenha dito assim, ó, amarrar o cavalo. Amarrar-lo. O lo não tem nada a ver com o verbo amarrar. Entende o que eu estou dizendo para vocês? O lo está substituindo dentro da estrutura o cavalo, na verdade. Então, amarrar o cavalo, amarrar-lo. O verbo amarrar termina no hífen. Então, nós vamos considerar assim, aqui termina o vocábulo. Amarrar-lo. Estes pronomes oblíquos vão ser sempre átonos. Amarrar-lo, dominar-lá, prender-lo, demitir-lo. O pronome é átono. Então, o pronome não vai ser acentuado. A gente vai ter que prestar atenção no verbo amarrar. Qual é a sílaba tônica de amarrar? Tu vai imaginar que a palavra é amarrar. Qual é a sílaba tônica? A, ma ou ra? Amarra-lo, amarra-lo ou amarrá-lo? Amarrá-lo. A sílaba tônica é essa. Se a sílaba tônica é essa e a palavra termina aqui, essa palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Oxítona, que termina ou não termina? Termina em quê? A, E, O, em, ens. Então é com acento ou sem acento? Com acento. Amarrá-lo é com acento, pelo mesmo motivo que parar, café, cipó, ninguém e parabéns. Todas essas palavras são acentuadas pelo mesmo motivo daquela ali. Tudo bem, pessoal? Sim? Se eu tivesse a palavra derretê-la, com acento ou sem acento? Derretê-la. Tem que pensar pela regra, não é olhar para a palavra e dizer acho que não, acho que sim. Onde é que termina o verbo derreter em derretê-la? No hífen. O pronome é oblíquo, não vai ser acentuado. O que nós vamos fazer aqui, pessoal? Qual é a sílaba tônica? Derretê-la, derretê-la ou derretê-la? Derretê-la é oxítona, que termina ou não termina? Termina em quê? A, E, O, em, ens. Sempre todos. Termina em quê? A, E, O, em, ens. Se termina em A, E, O, em, ens, é com acento. Fechou? Pelo mesmo motivo que quais palavras? Todas as acentuadas que estão dentro dessa regra aqui. Pelo mesmo motivo de amarrá-lo, parar, café, cipó, ninguém e parabéns. Para ser mesmo motivo, tem que estar dentro da mesma regra, não necessariamente ter mesma terminação. Está dentro da mesma regra, é mesmo motivo. Certo? Tranquilo? Porque, na verdade, essa palavra aqui, pessoal, se tu tiver mais inseguro, ela tem cara até de paroxítona, eventualmente. Parece que isso aqui é uma palavra só e a sílaba tônica é a penúltima. Não, isso aqui são duas palavras e a sílaba tônica da primeira é a última antes do hífen. Agora, se eu dissesse para vocês assim, ó, demiti-lo. Demiti-lo foi muito difícil. Com acento ou sem acento? Onde é que termina o verbo demitir? No hífen. Demiti-lo, demiti-lo ou demiti-lo? Demiti-lo. Ti. Esta palavra termina ou não termina? Não termina em quê? A, E, O, em, ens. Quais são as oxítonas que nós acentuamos? As que terminam ou não terminam? Terminam. Então, demiti-lo é sem acento. Demiti-lo não tem acento, como saci não tem acento. Amarrá-lo tem acento, como parar tem acento.
Se fosse terminado em O, também teria acento. Por exemplo, compor a música. Compô-la. Compô-la custou mais de um mês. Compô-la. Estranho, né? Não. Porque é R. Isso. Aí termina em R. Aí é que nem mulher, colher, compor. Doutor, professor, amor. Tá? Compô-la, pessoal. O que nós temos aqui em compô-la? Qual é a sílaba tônica? Compô-la ou compô-la? Compô-la. Então é com acento. Fechou, pessoal? Tranquilo? Sim? Como estamos? Tudo bem até aqui? Então, primeira regra importante dessas que tem subdivisões é a regra das oxítonas. Eu vou colocar aqui do lado agora, pessoal, com outro número. Eu fazia como um subitem, mas daí confundia. Vou colocar como outro número, número 3, regra dos monossílabos tônicos. Monossílabos tônicos. Tá? Então, regra das oxítonas é a regra do número 2, regra dos monossílabos tônicos é a regra do número 3. Então, olha só, para que seja uma oxítona, tem que ter mais de uma sílaba e essa sílaba tem que ser forte. Para que seja um monossílabo tônico, tem que ter quantas sílabas? Uma sílaba só e essa sílaba tem que ter pronúncia forte. Existem os monossílabos tônicos e os átonos. Os tônicos são acentuados, os átonos não são acentuados. Tudo bem? Pessoal, quais são os monossílabos tônicos que a gente acentua? Me dá exemplo de monossílabo tônico acentuado. Eu vou colocar como exemplo, depois a gente anota a regra. Fé, calma aí, fé. Me dá outros terminados em E. Fé, pé, lê, fé, pé, lê, crê, ele crê, dê, eu espero que ele dê, vê, ele sempre vê a televisão, que mais? Ré, né, aquela contração do não é, tudo isso monossílabo tônico terminado em E. Outra terminação, pessoal, monossílabo acentuado. Pá. Se pá tem acento, o que mais tem que ter acento? Já, vá, má, cá, lá, chá, tudo isso acentuado. Outra terminação com acento? Pó, muito bem. Pó, se pó tem acento, o que mais tem acento? Só, vó, dó, nó, vô. São os que têm acento. Beleza. Terminado em em, tem acento? Talvez vocês pensem em tem e vem, mas não é por esta regra aqui, é por outra que a gente vai ver mais adiante. Pensem em outras palavras terminadas em em com uma sílaba só e me digam se elas têm acento. Não, essa não. Depois vemos. Quem tem acento? Não. Sem? Sem, numeral, 100 pessoas. Não, sem preposição, ele estava sem dinheiro, com ou sem? Com ou sem acento? Sem. Trem, com ou sem acento? Sem. Bem, com ou sem acento? Sem. Tens, com ou sem acento? Sem. Vens? Sem. Trens? Sem. Tudo isso sem acento. Quais são os monossílabos tônicos que nós acentuamos, pessoal? Os terminados em quê? Só. Então olha aqui pra mim. Não anota nada, olha pra mim, tudo tranquilo. Quando eu digo não anota, tu sempre pode anotar, tá? Porque tem gente que fica revoltada, braba, e tem os que ficam me olhando infantilmente de modo desafiador, assim. Tipo, eu estou anotando e quero ver o que tu vai fazer, né? Sempre pode anotar. Quando eu digo não anota, é só que eu digo assim, espera um pouquinho que já vai ter o tempo para anotar. Agora eu não lembro o que eu ia editar. Ah, tá. Quais são as oxítonas que a gente acentua? As que terminam, as que não terminam? Terminam em quê? A, E, O, em, ens. E monossílabos tônicos, os terminados em A, E, O. Não pense em tem e vem como exceção, porque não é esta a regra. É outro caso que a gente vai ver mais adiante. Então anota aí quais são as que a gente acentua nos monossílabos. Acentuam-se os terminados em
acentuam-se os terminados em A, AS, E, ES, O, OS. Não. É um monossílabo. É um monossílabo. Uhum. Não. Não existe acento diferencial de E e E. Só sobraram 4 acentos diferenciais. Por, pode, tem, vem, intervém e mantém. Só. O resto tudo, quando tiver duas palavras que uma é acentuada e outra não é por algum motivo ortográfico mesmo. Não é por uma regra específica de acento diferencial. É acentuado por ser um monossílabo tônico. Tá? Então, acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, E, O. A, E, O. A, E, O. Tranquilo, pessoal? Sim? Agora, olha só. A pergunta, sim, isso tem que ser muito claro. Um tempo atrás tinha quem considerasse de modo distinto, agora é uma consideração unânime posterior ao acordo ortográfico. Pará é acentuado pelo mesmo motivo que pá? Pará é acentuado pelo mesmo motivo que pá, sim ou não? Não é mesmo motivo. Olha pra cá, não anota nada. Amarrá-lo é acentuado pelo mesmo motivo que parabéns? Sim ou não? Sim, não parece, mas é. Crê, do verbo crer, ele crê em Deus, é acentuado pelo mesmo motivo que lá? Sim ou não? Sim, porque são dois monossílabos. Então, assim, ó, oxítona é acentuada pelo mesmo motivo que qualquer outra palavra acentuada pela regra das oxítonas. Monossílabo é acentuado pelo mesmo motivo que qualquer outra regra acentuada pela regra dos monossílabos. Mas monossílabo e oxítona são regras diferentes. Anota isso bem grande aí no teu material. Isto é uma regra, isto é outra regra. Tá? Isto é uma regra e o outro é outra regra. Posso. Monossílabos e oxítonas são acentuadas devido a regras diferentes. Monossílabos e oxítonas são acentuados devido a regras diferentes. Tudo bem? Isso assim, pessoal, tem que saber com convicção, sabe? Eu fico muito triste. Triste é uma maneira de falar. Mas vocês estudam bastante português, não? Agora que a gente está começando a ter português aqui no curso, português vai entrar na rotina de estudo de vocês? Eu tenho sempre um pouco de medo, pessoal. Eu acho que aluno tende, dependendo da área, a subvalorizar o português e supervalorizar as matérias jurídicas. E acho que não é uma questão, não significa que tenha que valorizar mais o português e menos as jurídicas. Acho que tem que valorizar mais o português, sabe? Porque eu digo assim, eu sempre falo, né, isso eu já conversei com o Sobral mais de uma vez, tem duas coisas que fazem uma pessoa ser bem-sucedida, né, na trajetória de estudos, assim, eu acho, que é estudar bastante e estudar certo, né, concordam? Tu pode estudar feito um camelo errado, tanto que tem aluno que tu não tem intimidade suficiente para intervir, ou o aluno não te dá abertura para intervir, mas tu está olhando para a pessoa estudar e tu está pensando o quê? Tu está fazendo tudo errado, está fazendo tudo errado. Por exemplo, tem 30 questões de português na tua prova, 6 de penal, e tu te mata estudando penal, porque a prova que tu vai fazer é da polícia. Ok. Mas depois que tu for policial, tu te preocupa em saber mais penal, né? Mas agora a gente está falando de 30 questões contra 6 questões. Te mata estudando português e dá uma estudada em penal, né? Por quê? Porque tem que fazer um equilíbrio entre as matérias, naturalmente. Eu acho que vocês tendem a subvalorizar o português. E português, pessoal, agora falando muito sério com vocês, eu acho que acontece uma coisa que é perigosa. Tu ensinar português para um brasileiro seria como tu ensinar a cozinhar para alguém que já cozinha. Entende o que eu estou dizendo? Imagina alguém que já cozinha empiricamente desde que é adolescente, aprendeu com a mãe, com a avó e cozinha muito bem. Aí chega um chefe lá, famoso, conhecido, e diz assim, não, vou te ensinar como é que se cozinha. A tendência é a pessoa dizer o quê? Vivi até hoje cozinhando assim, né? Vocês, vou ter que aprender isso aí, rapaz, me comunico em língua portuguesa, seduzo pessoas.
em língua portuguesa, né? Estabeleço relações afetivas e sociais por meio da língua portuguesa e agora eu vou ter que aprender isso aí. Tem que ser bem humilde diante do português, pessoal. O português é muito difícil e quase ninguém sabe. Quase ninguém sabe, pessoal. Tu só sabe o que a pessoa sabe de português depois do resultado da prova ou quando tu corrige uma redação dela. Eu já corrigi muitas redações, pessoal, e corrigir redação fez com que eu aprendesse uma coisa. Tu não pode confiar na cara do aluno. Não pode confiar. Porque daqui a pouco tu está dando uma aula de uma coisa super difícil e a pessoa está te olhando como? Tu fica quase envergonhado. O cara sabe tudo, né? Aí tu lê um texto, é semi-analfabeto, pessoal, sabe? Mas tem uma postura de sapiência, assim, tipo, isso pra mim é óbvio. Por outro lado, pessoal, às vezes tu dá 18 aulas pra uma pessoa que passou as 18 aulas te olhando como? Tu pensa, meu Deus, a pessoa não está entendendo uma palavra do que eu estou dizendo. Sabe assim, porque o não saber tu vê na cara, né? Concorda? Daqui a pouco tu explica uma pessoa como é que chega num lugar, a pessoa... Tu diz, a pessoa não entendeu, né? O que que é? A pessoa tá assim e tira uma baita nota ou sabe horrores de português, pessoal. A gente tem que ser humilde, sabe? Eu acho que tem que ser humilde na maneira de se avaliar. Porque daqui a pouco assim, estudo bastante português, sei bastante. Eu estava nervoso no dia, acertei 75%. Fiz outra prova, tu não vai acreditar, errei até acentuação e crase. Ratei, né? Fiz a outra prova, acertei 75%. Acho que tu tem que te reavaliar. Entendem? Porque quem está firme mesmo não erra a acentuação. Não erra, mesmo nervoso. Se perguntar, professor, por que café é acentuado? Eu posso estar infartando, eu vou dizer oxítono. Entendem? Não? Porque isso tem que saber. Não é o tipo de coisa de complemento nominal, adjunta nominal que dá para confundir, que é mais complexo, que lida com conhecimentos que às vezes não estão bem consolidados. Então eu acho que vocês têm que colocar português na rotina séria de estudo de vocês, pessoal. Não adianta assistir a aula de Sobral, ser sabatinado pelo Sobral, não errar nada que o Sobral fala, ficar super orgulhoso não estudar português. Não vai dar. Não vai dar. É simples assim, entendem? Então a gente tem que ter uma equação bacana para saber essas coisas com certeza. Eu fico muito chateado, pessoal, se pega um conteúdo que foi dado pontualmente em sala de aula e daqui a um mês vocês vêm com dúvida. Prof, mas oxítono e monossílabo. Não. Tá anotado no teu caderno, fiz um X em vermelho, mandei tu anotar, dei exemplo, tem que saber. Isso está no campo do trabalho braçal, isso não precisa nem pensar. Oxítona é um motivo, monossílabo é outro motivo. Então, se eu fizesse as seguintes comparações, pessoal, tá? Eu comi um filé. Eu comi um filé. E havia vários armazéns abertos. É assim que aparece em prova. Pegam duas palavras e aproximam, tá? Segunda hipótese, pessoal. Ele vê pessoas feridas o dia inteiro. Nós estamos cada vez mais chateados. Tudo bem? Dá um presente para o teu filho. O Paraná é vizinho do Rio Grande do Sul. Motivos aqui, pessoal. Quantos destes pares têm ambas as palavras acentuadas pelo mesmo motivo? Quantos? Dois dos pares é mesmo motivo. Filé e armazéns é mesmo motivo, sim ou não? Sim. As duas palavras são o quê? Oxítonas, que terminam ou não terminam? Terminam em quê? A, E, O, em, ens. Então é mesmo motivo. Oxítona terminada em A, E, O, em, ens. V e nós, as duas palavras são o quê? Monossílabos, terminados em quê? A, E, O. Monossílabo tônico terminado em A, E, O. Mesmo motivo. O que é dá? Monossílabo. Paraná. Então não é mesmo motivo, seja qual for a terminação. Uma oxítona não é acentuada pelo mesmo motivo que um monossílabo. Fechou? Fazer um intervalinho, pessoal? Era isso, depois do intervalo a gente volta, segue adiante, tá? Até daqui a pouco. Prazer.